e o IVDP, assim já poderão festejar a rigor o 14 de dezembro. Chega agora o comentário do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que já está aqui ao meu lado. Professor, boa noite, boa forma. Bom. Hoje está convertido ao Sporting. É verdade. Com uma gravata verde. Ao que chegou o Porto. É triste, mas é verdade. O professor não tem a cor do costume. Não, até é o azul, como eu sabe. sei, mas as suas costumes. ninguém. Muito bem. Livres, professor. Temos da Frei Albino Santos felicíssimo 50 anos dos Capuchinhos em Gondomar, edição da Província Portuguesa dos Franciscanos Capuchinhos, onde nos encontramos na segunda-feira, como se lembrará, em Gondomar. Depois, Colegiada Nossa Senhora de Oliveira, História e Património, uma edição da própria colegiada que é lindíssima, cheia de peso substancial. Depois temos o seu amigo, meu amigo Germano Silva, mas que vale por ele, não por ser nosso amigo, Porto nos Lugares da História, com prefácio do Bispo do Porto, Dom Manuel Clemente, Porto, editora. Um livro lançado amanhã, de Elísio Suma Viela e de João Correia Nunes, meu antigo aluno, Património Mundial de Origem Portuguesa. Um livro lindíssimo, lançado amanhã na Assembleia da República de Salveiro por Guilherme Oliveira Martins. Depois entramos nos romances. Há um mês e meio do Natal, não há muito dinheiro para presentes, mas há para dar romances que, sendo baratos no preço, são bons. João Tordo, Anatomia dos Mártires, Dom Quixote, a propósito da Catarina Eufémia. Domingos Lopes, um dirigente qualificado do PC, que escreve A Paixão Destrambelhada do Velho Militante, publicada na Aldeia. O curioso é que é publicado na editora da Cita da Seabra. Uma Paixão Destrambelhada do Velho Militante do PC, publicado por uma antiga militante do PC. Isto, o mundo é pequeno. Manuel Monteiro, Sei Onde Mora o Herberto Helder, um antigo militante da UDP, publicado também pela Cita Seabra. Isto é muita Cita Seabra, aleteia. Bom, o nosso Tiago Rebelo, esse aí nem PC nem UDP, nosso porque trabalha aqui na TVI, agora deixou-se de coisas nazis ou norte-americanas, tem uma breve história de amor editada pela ASA. Vasco Graça Moura termina a sua trilogia passada no começo do século XIX com Os Desmandos de Violante. Depois temos um livro de Leonor Xavier, 12 Mulheres e um Almoço de Natal, Vidas, Livros, Receitas, Temas e Debates. E de outra nossa companheira de luta diária, Fátima Lopes, Amigas para Sempre, romance publicado pela Esfera dos Livros, 4 mulheres, 4 segredos, 4 vidas em busca da felicidade. Margarida Rebelo Pinto, a minha querida Inês, trata-se de Inês de Castro, é a primeira vez que escreve sobre um romance histórico. Como veem, temos aqui livros para todos os gostos e feiteus. De tal maneira que temos de Gonçalo Amaral, o homem classe média, que se afastou por causa dele, Vidas sem Defesa, Desaparecimento, Rapto e Abuso de Crianças em Portugal, Planeta. Para os surfistas, ou como dizem no Brasil, surfistas, Gonçalo Cadilha publica No Princípio Estava ao Mar, e que é do clube do autor, cá está um autor meu também favorito. António Barreto, Ana Benavente, Eurico Figueiredo, José Medeiros Ferreira, Valentim Alexandre, que estiveram em Genebra, exilados antes do 25 de Abril, bem entender, publicam um pouco a história e o saldo dessa experiência, um livro muito interessante, com prefácio da Amadeu Lopes Sabino, Pátria Utópica, o Grupo de Genebra revisitado. E sobre os maoístas, o primeiro livro assim amplo sobre o maoísmo em Portugal, Margem, de certa maneira, o maoísmo em Portugal 64 a 74, de Miguel Cardina, Tinta da China. Uma tradução em inglês feita por uma colombiana, vejam bem, em inglês, castelhano, por uma colombiana, Contos para os Meus Netos, de Elzira Dantas Machado, mulher do presidente Bernardino Machado, que teve, salvo ver, 16 ou 17 filhos. E que, ou netos, e que publicou os livros, e que tem aqui, não é uma coisa, não, contos sobre os netos. E finalmente temos Memórias de uma Marca Portuguesa, Oliva, lembra-se da Oliva? Em minha casa a minha mãe tinha Oliva, máquina de costura, antes de ser sim, não interessa a outra, que era assim. Memória de uma Marca Portuguesa, Oliva, Paulo Marcelo, o meu parente pelo lado Marcelo, que não Paulo. Ora bom, e posto isto, as instituições. Instituições e iniciativas temos muitas. Antes disso, queria celebrar 50 anos de Isla. Parabéns. A Feira do Livro do Património, esta semana há descontos no momento que é o Mosteiro de Alcobaça. Os 100 anos do Pedro Nunes, da minha escola, dia 7, uma sessão, dia 25 de jantar. Instituições sociais, o Centro Social de Avelães de Cima, na Anadia. As Irmãs da Divina Providência, que tratam em Fátima de mulheres com deficiências profundas, as chamadas deficientes profundas. A PPDA, isto é, a Associação Portuguesa dedicada à matéria de perturbações e autismo, comemora 40 anos, no dias 17 e 18.
E, finalmente, uma referência muito especial para o projeto A Vida Vale, que é um projeto a cargo da Fundação Odmira, na freguesia com mais problemas de empobrecimento, de isolamento, de depressão, de suicídio, uma das taxas mais elevadas da Europa, que é a freguesia de Saboia, pois merece a Fundação Odmira por tudo o que faz, e por este projeto A Vida Vale, aqui uma referência. Muito bem, professor, vamos aos temas desta semana, que são muitos e bons e alguns preocupantes. Começamos por este mesmo. A Grécia formou governo, a Espanha está à beira de eleições, Sarkozy quer correr aos países do euro, e esta notícia mais fresca, que é a admissão de Berlusconi e Mario Monti, que é o novo primeiro-ministro da Itália. O que é que sobra da Europa neste pandemónio nesta semana? Sim, foi um pandemónio. Nós temos tido muita agitação europeia, mas esta semana foi demais. Vamos começar pelo início da semana. E no início da semana tivemos que, caído o governo de Papandreou, uma vez que ele conseguiu o que queria, que era tirar o corpinho da chuva, ir-se embora, formou-se um governo de coligação, de unidade nacional, presidido por um tecnocrata, ex-vice-presidente do Banco Central Europeu, Papademos. Mas que vai durar só 3 meses ou menos, ou cerca de 3 meses, porque dia 19 de fevereiro já há eleições. Portanto, é um acordo em que entra inclusive a extrema-direita anti-europeia, entra tudo, ao barulho. Esperemos que chegue para aplicar o pacote que está adiado e que corresponderia à última fase, até ver, da ajuda à Grécia. Estávamos nós a reparar da formação do governo grego, a isto não quando surge o começo da crise do governo italiano. E porquê? Porque os mercados atiram os juros da dívida italiana para valores altíssimos, acima de 7%, e Berlusconi perde a maioria no Parlamento, na Câmara Baixa, na Câmara dos Deputados. Isto é, um dia chega à votação, e ao votar-se o pacote de austeridade, topa-se que são mais os ausentes do que os presentes. De repente, há não sei quantos traidores que o tinham abandonado, perde a maioria, apesar de ter, naturalmente, ainda a legitimidade eleitoral. Perde a maioria, fica combinado que ele pede a demissão, logo que a Câmara Alta, o Senado, vote, o que votou na sexta-feira, vote o pacote de austeridade. E hoje, Mario Monti, outro tecnocrata, assim como na Grécia é um tecnocrata, outro tecnocrata, também já serviu na Europa e já foi comissário europeu, vai tentar formar um governo de unidade, enquanto Berlusconi diz que é bom que a direita volte ao poder e defende eleições antecipadas qualquer dia. Lição disto, por um lado, governos de unidade nacional, transitórios, para eleições. 4 países do sul da Europa têm eleições em menos de 6 meses, Portugal, a Espanha antecipadas na semana que vem, a Grécia em fevereiro e a Itália provavelmente a seguir, e 2 tecnocratas que não têm a ver com os partidos a liderar governos. Sinal curioso, que deve levar os partidos europeus a pensarem, quer dizer que a opinião pública está farta dos partidos, de uma certa maneira, pela sua incapacidade de se entenderem e resolver os problemas económicos e financeiros, quer dizer que isto é perigoso para a democracia se for duradouro, porque tecnocratas com governos técnicos, em que os partidos se não empenham, se não há distância, e em que estão marginalizados os grandes atores da democracia, que são os partidos políticos, não é um bom sinal para a democracia. Estávamos nós disto, isto não quando chega a notícia de Estrasburgo que Sarkozy, numa conversa à porta fechada com estudantes franceses, disse mais ou menos isto: nós temos, mas é tirar do euro aqueles chatos lá do sul da Europa e fazer um euro só com custo de palavra de honra. E depois ficam duas velocidades, um euro de primeiro, um euro de segundo, ou um euro só para os bons e depois os outros a seguir fora do euro. Como quem diz, fica a Alemanha, fica a França, ficamos alguns do centro da Europa, do norte da Europa, o resto não fica lá. Bom, Juncker, que é o presidente do Eurogrupo, primeiro-ministro luxemburguês e amigo de Portugal e sobretudo lúcido, é o mais antigo político que anda agora no meio europeu, e imediatamente caiu em cima disso. Estava aqui em visita a Portugal para fazer uma conferência e disse: é uma estupidez, é uma tonteria, essas pessoas andam para aí a dizer isso. Sarkozy teve que mandar desmentir, a senhora Merkel teve que mandar desmentir, tanto mais que apareceu um despacho da Reuters a dizer que havia um acordo entre a Alemanha e a França para fazer o euro mais pequenino, mais limitado, um clube mais seleto. Bom, primeiro ninguém sabe como é que isso faz, porque implicaria mudar os tratados, tem que se mudar com 27 Estados, como é que os 27 concordavam que isso acontecesse. Segundo lugar, é um péssimo sinal, já não é para os mercados, é para os europeus. E aqui entra um problema que é complicado. Ainda por cima, pelo meio, Durão Barroso também disparou em várias direções, coitado. Ele não está com um grande poder político, como já percebemos, não consegue controlar nem a Merkel, que é quem manda, nem Sarkozy, que
finge que manda, mas só manda aquilo que Merkel deixa que ele mande, não? Anda com ele a tiracolo para ele fingir que manda, para ele não ficar sozinho. Bom. E então o que aconteceu é que Barroso primeiro disse que é preciso que os países ficar para trás na Europa. As economias lentas cresçam mais depressa. Depois já disse, não, preciso de pacotes de austeridade, mas cuidado com as consequências sociais destes pacotes, senão não há crescimento. Coitado. Ele vai dizendo o que pode, a ver se apanha o comboio, que não consegue apanhar, porque está sempre numa estação à frente, relativamente àquela onde ele está. Bom, o que se passa? Passa que nós estamos com um barco no alto mar, em que nós, europeus, olhamos para os timoneiros e eles não sabem para onde vão. Não sabem o que é onde fazer. Quer dizer, o que é dramático é a sensação com que nós ficamos em relação à senhora Merkel, ao senhor Sarkozy, é que eles atiram em várias direções. Ora o euro tem que ser para poucos, ou é para todos, ou é para alguns, ou o euro faz isto, ou faz aquilo. E a coisa pior que pode haver, e o alto mar é só isto, já disse várias vezes, é a guerra entre o dólar e o euro, que há, que eu não tenho dúvidas que há. Embora muitos economistas, meus amigos neoliberais ou parecidos, digam que isto é uma tonteria que eu ando a dizer, mas há. E no momento em que a Europa devia ter uma resposta perante a situação em que se encontram vários países europeus que não é edificante, a Europa não tem uma resposta nem a tempo, sempre atrasada, nem unida, nem se conforma, nem clara para os europeus. Portanto, é um barco que de vez em quando dá a sensação de que tem comandantes, ou comandante, supondo que é a senhora Merkel, que reage tardiamente, faz sempre as mudanças de rumo tardiamente e às vezes não se percebe exatamente qual é o rumo que quer imprimir a Europa e o que é que isso significa em termos de unidade europeia. Professor, por cá, por lá, assim dizer, Cavaco Silva e Paulo Portas estavam nos Estados Unidos, por cá foi aprovado o orçamento na generalidade. Como é que viu o debate? E afinal, a semana passada temos aqui uma polémica sobre a folga ou não para as propostas do José Seguro. Temos folga ou não temos folga para não se cortar tanto nos subsídios? Para já temos um calor neste estúdio que é uma loucura. Não sei se já viu. Bom, mas enfim, deve ser para não constipar os nossos amigos câmaras. Está um calor que parece que estou no meio da África. Realmente a ideia da Europa do Sul fica magriana, fica Norte da África, um calor louco. Mas vou mandar o dito não, agora também não, depois em gripe, não pode ser. Agora deixe estar o calor até ao fim. Dito isto, vamos então a Portugal, onde o calor também existe. Bom, em relação à semana passada, o que aconteceu no debate do orçamento foi mais ou menos o previsível. Quer dizer, quem era para votar a favor votou, quem era para votar contra votou e quem era para se abster, absteve-se. Bom, duas novidades que também não eram previsíveis, mas, pensando bem, eram calculáveis. A primeira, Pedro Passos Coelho recuou um bocadinho em relação ao avanço que tinha tido nas semanas anteriores, quanto ao ajustamento do acordo com a Troika. Quem lançou aí foi ele, numa entrevista televisiva. Vai ser preciso, em novembro, discutir um ajustamento com a Troika. E até disse mais, e vai ser preciso discutir isso depois de resolvido o problema grego. E até disse mais, por causa das dívidas das empresas públicas. E até disse mais, portanto, é preciso haver aqui qualquer esquema financeiro que não estava previsto no acordo, não se previa essa situação, porque não se imaginava que fosse o que era, tem de ser considerada. Bom. Agora, quando veio cá Jean-Claude Juncker, que disse logo, não, o pacote é 78 milhões e tal, nem mais nem menos, não é mais 12,5, nem mais 25, nem mais nada e tal. Pedro Passos Coelho recuou taticamente. Ele recuou taticamente e mover. Bem, porquê? Porque o problema grego não é resolvido. Porque surgiu o problema italiano. Porque a Europa andou na rebaldaria que nós vimos esta semana. E, portanto, se de repente Portugal fosse puxar o tema abertamente do ajustamento do acordo com a Troika, diria, olha, outro que tal? Já temos problemas com um, problema com outro, agora os portugueses também querem o ajustamento. Portanto, subtilmente disse, não, isto são as revisões que se fazem, eles vêm cá 3 em 3 meses e de forma muito discreta fazem os ajustamentos e tal, não há ajustamento. Portanto, há aí um recuo tático que se percebe pelo agravamento da situação europeia. Quando António Seguro, ele ficou assim meio dependurado, coitado do homem, porque acreditou em Miguel Relvas. Isto aqui, as amizades às vezes têm esse problema. E Miguel Relvas também falou demais, como fala todos os dias, a todos os horas, sobre todos os temas da conjuntura nacional e internacional, e, como se lembra, deu esperanças a António Seguro. Ele disse, que tal, assim, em vez de cortar 2 subsídios, cortarem só um? E Miguel Relvas, com aquela redonda, disse, pois é uma hipótese a considerar, mas vamos ver, e tal, e tal. E eu interpretei, muita gente interpretou, toda a gente interpretou, o Seguro, um foguete, no sentido de que isto vai ser aceito. Logo a seguir apanhou com o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, a dizer, não. Nós sempre dissemos que não havia folga nenhuma. Não há folga, não há folga. Portanto, não há folga para deixar de aumentar o IVA na restauração, para 23%, não há folga para deixar de ir
ao corte dos subsídios dos funcionários e dos pensionistas e 2 subsídios no ano que vem. Aí chegou-se ao fim de semana e de repente surgiram as notícias, salvo erro no Expresso, de que apesar de tudo estava a negociar-se uma pequenina coisa. E que era a seguinte, que é, sim senhor, corta-se os 2 subsídios, mas nos pensionistas com pensões mais baixas, talvez o limiar a partir do qual ao corte suba. Então seria um presente dado a António José Seguro. Não era aquilo que ele tinha pedido, era uma coisa mais pequenina, era qualquer coisinha, ia de encontro a uma situação que, quando eu falei da injustiça que havia nessa medida do Orçamento de Estado, disse que era a mais flagrante das injustiças, que era a situação dos pensionistas mais baixos, quando comparados com os trabalhadores do setor privado com rendimentos mais elevados. E, portanto, hoje entende-se o seguinte: Seguro já não leva aquilo que esperava. Miguel Relvas teve mesmo que meter a viola no saco e introduzir no discurso do final do debate também uma notinha para explicar que não, senhor, que tudo claro, não há folga nenhuma, foi mal interpretado, não disse assim. Claro que os políticos nunca dizem exatamente assim, mas recuou. Bom, e portanto o Governo aí salvaguardou a sua homogeneidade e a sua coesão. António José Seguro, penso que espera ainda algum espaço de manobra para ver se salva situações mais claramente injustas de pensionistas com pensões mais baixas. Já agora, professor, como é que vão as privatizações e a entrada do Estado na banca? É um tema polémico este. É. Uma boa pergunta que recebi de vários telespectadores é a seguinte: será que há um corte no financiamento aos partidos? Quer dizer, no momento em que se corta o subsídio de Natal e de férias na função pública, que tal os partidos também darem um exemplo e cortarem os subsídios para o ano que vem, não é? E para o ano seguinte? Capaz de não ser uma má ideia. Bom, em relação às privatizações, soube-se esta semana que eram apurados 4. No caso da privatização da EDP, 4 empresas. 2 brasileiras, uma chinesa e uma alemã. A grande novidade é que não houve novidade, porque são as 4 que já se falava antes mesmo de haver o diploma legal que previa as condições do concurso. A grande novidade, essa sim, foi a de que, se é verdade, se for verdade, que o Conselho Geral da EP, por ele, proporia outras empresas a serem qualificadas. E aqui o que eu digo foi aquilo que eu disse quando o Passos Coelho falou na Alemanha com o líder lá do grupo alemão. E depois, no Brasil, houve declarações que pareciam que os brasileiros tinham muitas hipóteses. Eu, por mim, tanto se me faz, que seja brasileiro, alemão ou chinês. Tenho a minha preferência pessoal, mas não sou a ter preferências pessoais. O que interessa é que seja tudo muito clarinho, muito transparente. Quer dizer, que fique claro que são cumpridas as regras da lei. As regras do concurso. Que fique claro qual é a estratégia do governo. Que fique claro que tudo isto é feito sem favorecimentos, sem lobbies, sem empenhos, sem pressões, tudo em cima da mesa, nada debaixo da mesa. Eu ando há muito tempo a dizer isso, vi esta semana que a Pacheco Pereira, que também andava preocupado com isso, voltou à carga só esta matéria, que é um problema que é importantíssimo para o governo, seja tudo muito transparente, porque são as últimas joias da coroa que estamos a vender, já não há mais nenhuma. E mesmo que não fossem as últimas, conviria que fossem vendidas com transparência. Segundo lugar, quanto à banca. Bom, quanto à banca, parece que finalmente o governo abriu os olhinhos e o Banco de Portugal também. Já não é sem tempo. Isto é, a banca toda a gente dizia em Portugal, a Troika é que impõe. A Troika é que impõe que no momento em que se entra com o dinheiro, em vez de estar a pagar as empresas públicas diretamente e tal, se meta nos bancos e depois o Estado entra e controla os bancos e a última análise até, se for preciso, nacionaliza os bancos, etc. e tal. Bom, e eu disse, isto pode ter riscos. Disse eu na semana passada. E toda a gente é porque todos nós olhamos para os números das cotações da Bolsa e vemos onde é que está o valor bolsístico dos vários bancos portugueses. E como tem evoluído nos últimos tempos. E cada vez que se fala na capitalização, é mais um número. Bom, se de repente é feita uma entrada do Estado desastrosa, que desvaloriza mais o que já está valorizado, porque os privados que lá estão tiram o corpinho e outros não entram, bom, onde é que vamos parar? Onde é que vamos parar? Bom, a Troika, que era considerada a responsável, já deu a entender que não perfilha a solução que era adotada para Portugal, que aliás era diferente da solução adotada no resto. O Banco de Portugal já aparece a dizer que afinal também não concorda nada com aquilo que se falava, com o projeto que se falava. Só faltou o Ministro das Finanças também perceber quão desastrosa é a solução. É, portanto, se perceber, é um homem inteligente, percebe com certeza, chegaram todos a acordo de que há formas de intervenção que são inteligentes e há outras que não são inteligentes, convinha que fosse inteligente
para já agora, de cada vez que abrimos a televisão não termos o baque surdo, os que têm ações, não é o meu caso, mas os que têm ações da banca, mas tenho na banca portuguesa depósito e continuo a ter, porque acredito na banca portuguesa, mas não ter aquele baque surdo de dizer, olha, que diabo isto aqui, todos os dias que passa, cada vez que se fala na recapitalização, baixa mais um bocadinho. Entretanto, professor, olhando para as contestações sociais ao Orçamento do Estado, qual é o saldo da greve dos transportes, das manifestações da função pública e dos militares? Ontem juntaram muita gente e vem aí uma greve geral. Vem uma greve geral. Tudo muito quente. Continua muito quente este estúdio. Bom, mas então, e o país? Bom, então comecemos pela greve dos transportes. Na greve dos transportes, eu repito aqui aquilo que disse na semana anterior. Continua exatamente o mesmo, apesar da boa vontade do Estado-Geral dos Transportes, que pensa que faz um grande esforço para cumprir, que é o discurso do Governo sobre transportes é incompreensível, ou melhor, não existe. De repente veio mais uma notícia, que é, vão terminar os descontos para os idosos e para os estudantes. E em vez de se dizer uma coisa simples, que é, bom, já José Sócrates queria cortar de 50% para 25%. E temos que fazer porque não há dinheiro. Desculpa, é incrível, é injusto, mas não há dinheiro. Não, a explicação que é dada é justíssima. Porque nós agora vamos primeiro cortar e depois vamos fazer um sistema em que se atenda aos rendimentos e depois dá-se aqueles exemplos calistos. É porque há imensos estudantes ricos que usam os transportes públicos e há imensos idosos ricos que usam os transportes públicos. Eu gostava que me dessem 100 nomes de multimilionários idosos com mais de 65 anos de idade que estão ao luxo de usar transportes públicos. Que me dessem 100. Eu, por acaso, tinha a ideia de que a maioria esmagadora dos idosos, quer dizer, com mais de 65 anos, não têm dinheiro para transportes privados, por isso é que vão em transportes públicos. Pode haver um capitalista maluco, ou distraído, ou que acha útil ir no metropolitano, ou utilizar o cacilheiro, não é? Mas não é o normal. Portanto, cá está, em vez de dizer é produções financeiras, inventa-se produções sociais que ninguém percebe. Isto é, o Governo não tem um discurso compreensível. Mas a opinião pública, ironicamente, não aderiu a esta greve dos transportes, como aderiu e compreendeu em casos anteriores. Foi menor a adesão à greve e foi muito pior a compreensão da opinião pública. Porquê? Porque a opinião pública, mesmo sem o Governo explicar nada, pelo contrário, só criar confusão com o corte de carreiras e cacilheiros e isto, a opinião pública já percebeu uma coisa, que estamos em crise, que as empresas de transportes estão com buracos monumentais, que não há dinheiro para aqueles buracos e, portanto, fazer greves para manter aqui como está, nem pensar nisso. Porque aquilo tem que levar uma volta. Porque se não leva uma volta, continua a ir ao bolso dos portugueses. Pode discutir-se qual é a volta. Ainda não percebemos qual é a volta que o Governo quer dar. Mas ele há de explicar isso um dia talentosamente. Agora, uma coisa que as pessoas perceberam é que ficar como está e fazer greve para ficar como está não faz sentido. Quanto à função pública, teve uma adesão considerável à manifestação. Diz 180 mil, vamos admitir que sim. Sabe que estes números são todos relativos. Mas é muita gente, claro que é muita gente, é relativo. Pois há 600 mil trabalhadores da função pública, ou 575 mil, ou 600 mil, portanto 180 mil, não há necessariamente muita gente, são várias famílias. Mas é. E, normalmente, eu acho que há aqui problemas de explicação do Governo. Primeiro, é óbvio que a função pública leva uma pantofada muito grande nos próximos anos. Via subsídios e outras medidas assim. A somar ao corte nos vencimentos. Segundo lugar, o Governo ainda não explicou para quê. Quer dizer, a grande explicação é dizer o seguinte, mas nós temos uma ideia ótima sobre a reforma do Estado. Nós o que vamos fazer no futuro é isto ficar assim, 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 assim. E, portanto, corta aqui, reforma acolá, funda acolá e tal. E, portanto, são precisos tantos trabalhadores e percebe-se se é verdade ou não que é preciso cortar 50 mil este ano ou 50 a 100 mil, como diziam as finanças e tal. Falta explicação novamente. E há a penosidade própria para a função pública. Portanto, não admira que tenha havido a adesão que houve. Era natural. Era natural que houvesse. Quanto aos militares, eu, ao invés, achei que a adesão foi muito fraca. Os próprios acharam que foi espetacular. 10 mil tinha sido espetacular. Eu, com o devido respeito, na medida em que foi admitido que estavam lá eles e as famílias, se formos deduzir as famílias, ficam para aí 5 ou 6 mil. Se formos a verificar que vários deles eram reformados, ficam no ativo 3 ou 4 mil. São 40 mil. Portanto, não é muito pesado. Mesmo que sejam 3 ou 4 mil no ativo, é 1/10, se for 1/10. Bom, é um direito, correu civilizadamente, correu de uma forma muito democrática, de facto. As associações do setor falaram. Há aqui um ponto que eu acho fundamental dizer, que as associações do setor representam os associados, não representam as Forças Armadas. Quem representa as Forças Armadas são os chefes militares. Não são as associações do setor. Representam os seus associados. Bom, e eu queria aqui lembrar um depoimento insuspeito de um antigo chefe de Estado-Maior
da Armada, Vieira Matias, que disse uma coisa que é verdade, que há problemas que os militares têm. E há problemas de facto que têm de ser resolvidos pelo Governo, mas que isso não significa entrar em basismos, em outro tipo de comportamentos, e que, portanto, os militares têm de perceber que há hierarquias e é que é no quadro dessas hierarquias que deve funcionar. E tu insuspeitamente por uma pessoa bastante crítica em relação à situação em que se encontra. Portanto, eu diria que correu de uma forma pacífica. Largamente, mas veremos nisso a resposta a uma pergunta, largamente a intervenção do Hotel Saraiva do Carvalho contribuiu para matar um bocadinho a manifestação, tirou-lhe espaço de manobra. Obrigou a que os manifestantes se tornasse ainda mais claro que não tinham nada a ver com intervenções ilegais ou inconstitucionais dos militares, mas foi o exercício de um direito, é um exercício de um direito. Agora vou fazer uma vigília junto à residência do Primeiro-Ministro. Há problemas a resolver? Há, desde que isso signifique que os militares se enquadram naquilo que é a legalidade vigente. Muito bem, não há nada a dizer. Temos boas perguntas dos telespectadores. Professor Silva Santos pergunta: concorda com a tolerância de ponto dada por Roberto João Jardim? Não. Eu fui contra a tolerância de ponto quando veio o Papa. Fui contra a tolerância de ponto em sucessivos governos. Vários. Ainda por cima, no momento em que se está a discutir se suprime ou não feriados, 4 feriados, 2 feriados religiosos, 2 feriados civis, ter um presidente de governo regional que dá tolerância de ponto no seu, na administração pública da sua região autónoma, para poder ir à posse. Para poder ir à sua posse. Isto é terceiro mundista. Isto é uma coisa que não tem nada a ver com a situação de crise, não faz sentido. E é terceiro mundista. E, portanto, eu, com grande pena, porque, enfim, mas acho que é uma ideia que não lembra ao Careca, ou melhor, que no caso lembrou um Careca. Maria da Encarnação pergunta como viu o julgamento de face oculta em Aveiro. Começou esta semana. Ora bom, começou este julgamento de face oculta e eu acompanhei pela televisão, e todos nós estamos a acompanhar pela televisão e temos a noção de que realmente ainda vai demorar algum tempo. Bom, o que é que se passa? A sensação que tive a partir da televisão foi a seguinte: foi uma sensação dupla e até um pouco contraditória. Por um lado, chocou-me o facto do Ministério Público aparecer com escutas, com provas que não tinha utilizado nunca, nem considerado importantes até àquela fase do processo. Pode prestar-se a uma interpretação de jogo, de chicana, quer dizer, de querer a meio do jogo alterar as regras. Independentemente de ser relevante ou não ser relevante, os advogados dizem que ouviram aquilo e disseram que não adiantava nem passava. Mas surpreendeu-me o facto de escutas que não tinham sido consideradas relevantes por ninguém, nada menos pelo Ministério Público, até ao momento do julgamento, de repente aparecerem de género que foi tirado da cartola no quadro desse julgamento. Acho que não foi bom para a imagem do Ministério Público. Por outro lado, impressionou-me a arrogância de vários dos arguidos. Quando observados, aquilo parecia o parceiro da fama, não é? E passeavam por ali várias figuras do socratismo. E em período pós-Sócrates, nós de alguma maneira reencontramos a arrogância do socratismo. Eu diria uma arrogância pós-morte, pós-morte no sentido de pós-morte do socratismo. Como quem diz que, independentemente de serem, como sabem, as pessoas naturalmente são inocentes até à condenação definitiva. Não é isso que está em causa, têm todo o direito de se considerar inocentes. Mas o arrogante e displicente com que olhavam para uma coisa que é importante, que é relevante, que é o exercício da justiça, também me pareceu chocante. Portanto, eu fiquei chocado por 2 sinais contraditórios. De um lado, o comportamento do Ministério, e do outro lado, o comportamento dos árbitros. Rui Rodrigues pergunta o que acha da nova lei sobre gestores públicos. Bom, o Governo anunciou uma lei sobre gestores públicos. Eu tentei perceber o que é que dizia a lei. Era difícil porque foi exposta assim a correr. Aparentemente muda o estatuto dos gestores públicos, substancialmente. E há um ponto quente, debatido há muito tempo, que é o problema dos vencimentos, dos prémios, das remunerações dos gestores públicos. E se eu percebi aquilo que o Governo veio dizer, o novo regime estabelece um patamar, um limiar máximo para os vencimentos dos gestores públicos, que é o vencimento do Primeiro-Ministro. Mas depois abre exceção. Abre exceção para, ou exceções, melhor dizendo, para as empresas que estão no mercado. E no mercado têm de intervir, nomeadamente, em concorrência com os privados. E aí eu comecei a fazer a lista das empresas que, apesar de operam no mercado, em concorrência com privados, ou em que há alguma relevância do mercado, e, portanto, temos que ver como é que a lei está redigida. Fiquei com o medo de que aquilo que saía
pela porta, entrava pela janela. Entrasse pela janela. Isto é, havia um regime geral que é, sim senhor, há este limite. Mas depois, este limite há para todos, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é isso que eu quero perceber. Se a ideia é estabelecer um regime geral e depois excepcionar tanta empresa, que o que fica do regime geral é muito pouco. Aproveito para comentar o facto de esta semana, salvo erro, o líder, o fundador e líder e cabeça de um grande grupo que é Jerónimo Martins, Alexandre Soares dos Santos, ter comentado esta matéria. Comentou ainda noutro quadro, porque estava-se a discutir se os vencimentos dos gestores públicos não iam ser inferiores aos do Presidente da República, não Primeiro-Ministro. E ele terá dito qualquer coisa deste género. Mais ou menos uma coisa deste género. Terá dito, não perceba a decisão de se ter de ganhar menos que o Presidente da República, porque o Presidente da República não faz nada. Bom, todas as opiniões são legítimas e trata-se de um empresário de sucesso, de um empresário com relevância, mas que criou uma fundação para a ciência política, para as ciências sociais, e que diz que o Presidente da República no sistema político português não faz nada. Por natureza não faz nada. Há aqui uma incoerência, quer dizer, como é que um homem que quer estimular as ciências sociais e políticas faz uma declaração política desta natureza? Há qualquer coisa que não bate, volta com a praticota. Mas a vida é assim. Depois, e é isso que eu tenho a dizer sobre a questão de gestores públicos. Manuel Alves pergunta, porque é que Passos Coelho não ouviu o Rui sobre cortes nos subsídios para 2012? O Rui falou esta semana, falou aliás várias vezes, e sobre várias matérias, mas uma que teve grande peso na opinião pública e foi até aproveitada, sem o citar, por António José Seguro e pelo resto da oposição, foi sobre uma temática. E a temática foi esta, foi, no fundo, porque é que não substitui este corte de 2 subsídios na função pública por um só corte, ou um corte, ou uma sobretaxa, ou que correspondesse ao corte de um subsídio para todos os trabalhadores. No fundo, ainda encontrar a ideia de Cavaco Silva não gessa assim abertamente, mas de não haver diferenciações entre público e privado. Porquê é que isto foi acolhido pelo Governo? Bom, há explicações simples. Porque o Governo já tinha isso no orçamento, já era para mudar, porque era uma questão em que fazia fim-capé, porque mesmo que o quantitativo fosse o mesmo, o Governo tinha decidido que não, porque Passos Coelho já explicou que, na opinião dele, os privados ganham menos que a função pública, já vimos que isso não é exatamente assim, depende dos setores, das funções, porque ele também entende que há uma segurança contra despedimento da função pública que não há nos privados, também não é bem assim, porque há trabalhadores sem segurança nenhuma na função pública que são abrangidos pelo corte de subsídios, mas eu acho que a razão de fundo, se quer que lhe diga, nem é uma razão maligna, que por vezes se invoca, que é dividir os trabalhadores e, portanto, fazer uma medida que desagrada a uns, mas não desagrada muito a outros, e com a inveja nacional e com a ideia de, olha, para já isto não me apanhou, apanhou os outros e é bem feita porque o Estado há Estado a mais, nós pagamos o Estado e, portanto, é bom que eles apanhem e ver se vão embora de lá. Mas, eu acho que a razão é outra. No Acordo Troika, há digamos assim, um compromisso assumido por Portugal, que é o de que, nos cortes, isto é, no controle do déficit, 2/3 têm de vir do lado da despesa e 1/3 do lado dos impostos, das receitas. E ao ser sobre a função pública, isto permite ao governo dizer, estão a ver, nós não aumentámos impostos, aumentámos o IVA e outras coisas assim, mas não aumentámos mais impostos, com o que seria 2/3 do lado das receitas e 1/3 do lado das despesas, não. Nós cortámos, foi do lado das despesas. Além de cortarmos na saúde e na educação, cortámos na função pública. Claro que isto é uma meia-verdade, se é que é mesmo uma verdade, porque eu já expliquei aqui que isto é um imposto. Tal como este ano nós pagamos uma sobretaxa todos sobre o meio de subsídio, só que é fácil de vender do lado das despesas. É mais fácil de vender do que se fosse sobre os privados. Aí era obviamente um imposto. Aí era obviamente uma contribuição especial. Quer que fosse. Assim, do lado da administração pública, apresenta-se como sendo, nós até cortámos 2/3 do lado das despesas. É chamar corte do lado das despesas aquilo que podia ser chamado aumento de receitas do lado de um quase imposto. Pergunta Célia Carlos, o professor deve levar-se a sério a ameaça de Hotel Saraiva de Carvalho de uma revolução em Portugal? Ora bom, em relação ao Saraiva de Carvalho, eu acho que o que há de mais, digamos assim, estranho nas declarações que ele fez, ele aliás fez primeiro uma declaração, depois tentou corrigir da segunda vez. E na primeira dizia, nós, aqui está a subir, a CBT fez este gesto, pode um dia ultrapassar um certo limite e aí os militares não têm que fazer, não é manifestar-se, é realmente intervir militarmente. Bom, o que eu estranho dele é o seguinte, ele foi um homem que ajudou a abrir caminho para a democracia. Ajudou.
como operacional e com mérito como operacional militar no 25 de Abril. Isto é indiscutível. Não vamos agora comentar a intervenção dele durante o pré, que me ajudou, durante o momento inicial, a abrir caminho para a democracia. E tem tido dificuldade em compreender o que é uma democracia. Que é uma coisa espantosa. Um homem que ajudou a construir uma democracia, aparentemente já teve dificuldade quando, se é verdade o que o Tribunal disse quando o condenou, a propósito do envolvimento nas FPs 25 de Abril, quando teria estado envolvido numa organização que andou a assassinar, não é, em plena democracia. E, portanto, se o Tribunal tem razão, ele já teria tido dificuldade em compreender o que é encontrar-se em democracia há 20 e tal anos, há 30 anos. E ele tem novamente dificuldade em perceber o que é uma democracia, porque em democracia não há golpes de Estado nem há revoluções militares, há sim em ditadura. A democracia é um mecanismo de exercício dos direitos dos cidadãos. E que devem ser exercícios no quadro da Constituição. A Constituição não prevê em nenhum sítio o seguinte: quando um cidadão, um grupo de cidadãos entender que a democracia está em perigo, peguem armas e dá cabo do regime vigente, criando uma ditadura transitória para criar uma nova democracia. Não vai na Constituição. Não vai. E duvido que venha alguma instituição democrática. Essa ideia de realmente, quando há um grupo de cidadãos mais ou menos iluminado que entende que está em risco democrático, da melhor maneira de acabar com o risco é tomar o poder pela força, pelas armas, por fim à democracia transitoriamente, para depois vir a criar uma outra democracia. Portanto, há aqui um problema psicológico ou sociológico curioso com o Otelo, é como é que um homem trabalhou tanto para criar uma democracia e depois o resto da vida passa a vida a dar a entender que percebe o que é viver em democracia. Finalmente, Manuel Antunes pergunta o que pensa da seleção de Paulo Bento. Aí penso uma coisa muito simples. Pois é. Penso o seguinte, que temos de ganhar daqui a 2 dias. E penso também outra coisa. Recebi há bocadinho, vinha para cá, um SMS de Manel Alegre, e Manel Alegre dizia: meu caro, faz favor de fazer um apelo à vitória de Portugal. Está feito, é evidente, mas é óbvio que é fundamental. E um apelo, e esta ideia é boa, para toda a gente, quando entrar a Seleção Nacional, começar a gritar Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Não é menos consideração pelo Paulo Bento e pelos outros jogadores, mas é para responder ao que os bósnios fizeram. Eu não tenho nada contra os bósnios, coitados, eles sofreram imenso, nomeadamente os sérvios, mas não temos culpa disso, até os ajudámos imenso naquela ocasião. Portugal ajudou-os e tal. Mas de facto eles fizeram tudo, desde chamar Messi até usar raios laser cada vez que o Ronaldo pegava na bola ou marcava um livre. Bom, talvez seja uma boa ideia esta de Manuel Alegre, o Estado em peso a gritar Ronaldo e depois Portugal, bem entendido. Porque importante seja Ronaldo, Portugal é mais importante. As notas finais, então, são muito rápidas para dizer coisas positivas. Temos, em primeiro lugar, um jovem de Via do Conde, André Moreira, que é líder de uma grande empresa internacional, a BASF, em Hong Kong. Depois de uma carreira cheia de sucesso, cá está um português que é líder num país, num território asiático, neste caso Hong Kong, portanto, na China, líder de uma empresa multinacional. Já temos um jovem, 37 anos de idade, cheio de sucesso. Parabéns a Teresa Sustelo pelo seu artigo no Expresso da semana passada a defender que um novo Hospital Oriental de Lisboa devia substituir 6 hospitais civis que hoje existem na área em que intervém. Parabéns à Semana Global do Empreendedorismo, que vai ocupar a próxima semana toda e vai terminar com uma iniciativa que se chama Silicon Valley Vem a Lisboa, que é a ideia de o grande polo industrial norte-americano falar para Portugal e puxar por Portugal em relação ao futuro. Um abraço a Carlos Andrade, um luso-americano, criador da Donuts, que foi condecorado por Cavaco Silva nos Estados da América, e a Teresa Paiva Witt, que é presidente do Senado de Rhode Island, são portugueses que triunfaram na América. E, finalmente, uma palavra para o manifesto encabeçado por Pedro Barroso a favor dos artistas nacionais. Há concertos praticamente permanentemente, que está muito calor e de repente apagou-se a luz. Isto é já a cortar, não? Bom, não, ainda não foram cortes seletivos, mas o que acontece é o seguinte... É o sinal que temos que acabar. É o sinal que temos que acabar. Então, pura e simplesmente para dizer que tem razão Pedro Barroso, as câmaras vão ter de cortar e as freguesias vão ter de cortar e, portanto, muitos artistas portugueses vão perder palco, a não ser os muito poucos, e são artistas internacionais que virão a Portugal nos próximos anos, e o chama a atenção para os portugueses não é demais. Agora eu chamo amanhã para o Rui Reininho. No próximo sábado, do GNR. Para o próximo sábado e para o GNR, próximo sábado, aqui amanhã não é sábado, exatamente, amanhã é segunda. No Coliseu dos Recreios, vai
pouco. Bem, podíamos ir ao futebol e depois Gério, eu convido para um, você convida para Eu outro. convido para o concerto Está combinado. GNR. Está combinado. Ok, Bom, um abraço, agora, Júlio. terminamos mesmo com o GNR, que Até ontem para a semana. voltaram a lotação no Porto e estarão no sábado em Lisboa. Aproveito bem esta semana que se segue. Bote e até amanhã. Mete-me das tornar de um bar. Façam-se estúpidos a esvoaçar. Falo as pulgas dos cães, todos os bichos do mato, o riso das crianças dos outros, até os cagas de pernas para o ar. Anda! Efetivamente, nós somos